À sombra do Monte Everest, só há uma alternativa de resgate. Mas a Zona da Morte é o lugar mais perigoso do mundo. Vai! A gente tá ferrado. Não! Tá errado! Quando ocorre um desastre no topo do mundo, Ai, meu Deus, não! um grupo seleto de pilotos arrisca a própria vida. Alguém no canal na escuta. Agora, Ryan enfrenta uma crise a 6.400 metros. Isso tem que acontecer agora mesmo, agora! Jason desafia os limites para salvar um alpinista em estado grave. O cérebro não aguenta ser comprimido. Podia virar uma tragédia muito rápido. E Andy encara a escuridão assustadora. Eu tô brigando com o helicóptero. Não interessa pra quem você reza ou quem acredita. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Resgate no Everest. Um mês após o início da temporada de escalada no Monte Everest, as equipes de expedição chegam à metade do caminho até o topo. Para os pilotos de resgate do Himalaia, o perigo atinge novos níveis. Quando a gente sobe demais, o motor não consegue gerar potência o bastante para manter o rotor funcionando. E algo tem que ceder. 40 quilômetros ao sul do Everest, no Vale do Khumbu, encontra-se a cidade de Lukla. Aqui, os pilotos se preparam, pois este período da temporada de alpinismo traz as primeiras tempestades de monções. O que acontece é que, nessa época do ano, o clima começa a piorar aqui. Então, os helicópteros não decolam. As monções indianas são um dos maiores fenômenos meteorológicos da Terra. Tempestades violentas e imprevisíveis cortam estas montanhas em um piscar de olhos. Dá uma olhada. Após 5 anos voando no Nepal, o piloto Jason Lang sabe como estas tempestades podem ser letais. Os sistemas climáticos vêm da Baía de Bengala. E eles são enormes. Nós temos que tomar cuidado para não entrar numa tempestade. Não fique cercado, essa é a regra número 1. O tempo está muito, muito ruim aqui. Então, eu não vou arriscar. As monções também trazem aquilo que os pilotos de helicóptero temem acima de tudo. É o whiteout, ou branco total. E ele surge de repente. É como se você estivesse entrando na neblina com seu carro. Não dá para ver. É extremamente perigoso. E você tem que evitar ser pego. Pode virar uma tragédia muito rápido. Você pode acabar batendo numa montanha. Mas, para o azar do novato do Everest, Ryan Skorek, ele já está no ar. Atualizações para Lima Delta, Lima Alfa. Tá na escuta? Lima Alfa, estou aqui. Lima Delta. As nuvens apareceram e aí eu soube, apesar da minha experiência limitada, que tinha subestimado o clima. Fale de novo quando eu der a volta. Daqui eu não consigo escutar. Ryan está a apenas 20 quilômetros de Lukla. Mas a neblina está cada vez mais densa. Aí eu pensei, o que é isso? Só pode ser brincadeira, isso é ridículo. Era a pior visibilidade com a qual eu já tinha voado. Ryan resgatou um grupo de alpinistas, alguns deles sofrendo do mal de altitude, uma condição grave causada pela falta de oxigênio no ar rarefeito. Se não for tratada, pode ser fatal. Ryan está sob pressão. Lima Delta sobrevoando o rio. Não devia importar se a nossa carga é uma pessoa à beira da morte ou um saco de batatas. Não devíamos correr riscos extras, mas claro que corremos. Uma visibilidade inferior a 1.500 metros é considerada perigosa. Agora ela está próxima de zero. Ryan precisa tomar uma decisão rápida: pousar e esperar que o tempo melhore ou encarar o branco total, arriscando a vida de todos. Não dá pra ir. Hã? Vou pousar no solo depois dessa ponte. Parar ali? Bem aqui? Bem aqui?
Eu não tinha outra opção. Era difícil saber a que distância do chão eu estava. Eu podia bater na encosta de uma montanha e matar não só a mim mesmo, mas a todos os outros. O atraso é uma má notícia para os alpinistas que sofrem do mal de altitude. Se ações corretivas não forem tomadas, o problema pode aumentar. O mal de altitude grave pode ser fatal em horas. HRA, aqui é o Anthony do resgate no Everest, na escuta? Anthony, na escuta, pode falar. Nós organizamos uma evacuação para quando a neblina passar, câmbio. 20 quilômetros vale acima, os médicos voluntários do Everest têm uma emergência. Ela não consegue ficar muito tempo lá fora. Entendido, vou passar seu diagnóstico adiante. Uma alpinista canadense chamada T.A. Loeffler está isolada e em estado grave no acampamento 1 do Everest a pouco mais de 5.900 metros. 1.600 metros acima do acampamento base, o acampamento 1 fica à beira da cascata de gelo do Khumbu. Repleta de fendas profundas, a cascata é conhecida pelos alpinistas como a milha mais perigosa do planeta. Câmbio. Aqui é o Hugo. Em suas condições atuais, as chances de T.A. cruzar a cascata de gelo a pé são 0. Ela estava instável, estava vomitando, todos os sinais que indicam uma condição mais grave. A única saída da montanha é via helicóptero. Vamos dar o horário de chegada do helicóptero assim que soubermos, câmbio. Entendido, Anthony. Muito obrigada. Os médicos do acampamento base temem que T.A. esteja sofrendo de uma forma extrema do mal de altitude conhecida como ECAA. Se não for tratado, pode matar em horas. É o edema cerebral de alta altitude. O oxigênio diminui, então o corpo tenta aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro e o cérebro é comprimido. E há outro problema, as células vazam e nós temos o chamado edema ou fluido no cérebro. Se o paciente não descer a montanha ou for resgatado, pode sofrer dano cerebral permanente. A 40 quilômetros dali, em Lukla, a neblina envolve totalmente o heliponto. Jason é obrigado a aguardar a liberação do controle de tráfego aéreo antes que possa tentar resgatar T.A. O tempo tá feio, a visibilidade é 0 devido à neblina. Não dá para prever. No aeroporto mais perigoso do mundo, os pilotos precisam de, no mínimo, 1.500 metros de visibilidade para aterrissar ou decolar. No momento, ela é de apenas 180 metros. Ai. Isso não é bom. Não é nada bom. São muitos obstáculos. O tempo está piorando. E se ele fechar quando estivermos fazendo o resgate, podemos ficar presos lá em cima. Se ele fechar quando estivermos acima do acampamento base, podemos ficar presos no acampamento 1 ou no 2. E isso é muito grave. Em altitudes elevadas, os pilotos de resgate usam um cilindro de oxigênio. Jason leva o bastante para 2 horas. Se acabar, ele também será vítima do mal de altitude. Deve ser bem assustador ficar ilhado lá em cima. Você tem que passar a noite, o oxigênio acaba. Eu prefiro não correr esse tipo de risco. Oi, Phil? Phil? Não, caiu a linha. É frustrante não poder decolar por causa do clima, sabendo que alguém precisa de ajuda. Mas eu não posso, sabe, forçar a mão e sofrer um acidente. Eu sei que só posso esperar. Por enquanto, Jason não pode sair de Lukla. E no acampamento base, a doutora Tash pode apenas orientar a equipe do acampamento 1 que está mantendo T.A. viva. Mais uma coisa, Phil, ela tem que ficar num saco de dormir para manter o calor.
Fale comigo daqui a 5, 10 minutos, quando tiver executado essas sugestões. O ECA nem sempre é reversível e o cérebro dela deve estar sendo um pouco comprimido. Horário 5:07 e pista liberada. Pronto para decolagem. Em Lukla, Jason vê uma melhora no tempo e acha que ela pode durar o bastante para que ele alcance TA. Está meio encoberto aqui em cima. Dá para ver as nuvens se formando em neblina. E se o tempo virar, eu não quero ser pego. Está chovendo um pouco aqui. Então eu vou sem pressa. Jason está a apenas 11 quilômetros de TA no acampamento 1 do Everest, mas o aumento da neblina o obriga a voar perigosamente perto do solo. Jason está a apenas 11 quilômetros de TA no acampamento 1 do Everest, mas o aumento da neblina o obriga a voar perigosamente perto do solo. Nós temos que estar conscientes de tudo à nossa volta. Voar para dentro de uma nuvem é catastrófico. Nós precisamos da referência do Sol. A visibilidade piora quando Jason entra no Vale do Everest. Ele está a apenas 10 metros do leito do rio. Quando estamos sob pressão, temos que desligar o lado emocional. Eu queria levar aquela pessoa para casa, mas às vezes não é possível. Senão pode acabar mal. Nada bom, nada bom. 9 Lima Papa. Eu acabei de passar por Dante. O piloto de resgate Jason Lang se arrisca no clima traiçoeiro para alcançar T.A. Loeffler, uma alpinista presa no acampamento 1. 9 Lima Papa. O tempo não está bom. Acredita-se que TA tenha um mal de altitude conhecido como ECAA. O edema cerebral de alta altitude é uma corrida contra o tempo. A pessoa precisa descer o mais rápido possível. Na pior das hipóteses, ela vai entrar em convulsão, porque o cérebro não aguenta ser comprimido e ela pode sofrer danos cerebrais permanentes. Agora, Jason está voando a apenas 5 metros do solo, com a visibilidade reduzida a quase zero. Ele pode aterrissar e esperar que a neblina passe, mas se fizer isso, pode ficar parado por horas, não aclimatado e com oxigênio limitado a 5.800 metros de altitude. Não dá, não dá. Não, melhor voltar. É difícil tomar essa decisão, mas somos obrigados. No fim das contas, eu tenho que voltar para casa. A única escolha de Jason é voltar para Lukla. Eu tenho uma família. Todos nós temos famílias. Nós queremos voltar. Não se envolva demais com a situação e volte para casa. 16 quilômetros ao norte de Lukla, Ryan Skorek está em solo há 30 minutos devido ao tempo ruim. Ele precisa levar vários alpinistas com mal de altitude para o hospital antes que a condição se torne fatal. Mesmo que a pessoa pareça totalmente normal, se ela ficar onde está, vai ter problemas sérios. Tempo é fundamental. O tempo finalmente dá uma breve trégua a Ryan. Vamos tentar. Vamos ver. A gente sempre pode voltar para cá. Prestes a pousar. Ryan volta a Lukla bem a tempo. Todos os helicópteros são proibidos de voar. Aqui em cima tá bom? Sim. Nivelado 2100. 9 Lima Delta em solo.
desligando. Agora, seus passageiros podem receber atendimento médico, mas, devido ao clima, outros podem não ter tanta sorte. Isso tem que... Não dá pra decolar assim. Então eles estavam indo sentido South Cowley? É, positivo. A 40 quilômetros dali, no acampamento base do Everest, chegam relatos via rádio de um novo incidente. Acabamos de saber que alguém despencou de Lhotse, mas nem eu, nem ninguém sabemos quem é. Erguendo-se à sombra do Everest, Lhotse é a 4ª montanha mais alta do mundo. Para chegar ao pico do Everest, os alpinistas precisam percorrer 1000 metros de puro gelo glacial na encosta leste do Lhotse, conhecida como a face do Lhotse. Eu também ouvi pelo rádio. Os detalhes chegam lentamente a Ryan e ao gerente da base de Lukla, Lakpa. Alô? O Sherpa de um dos grupos caiu da montanha. E ele faleceu. Ele caiu do Lhotse, então ele caiu quase 2000 metros daqui. E no momento ele tá no acampamento 2, o corpo dele tá no acampamento 2 e... Temos que pegá-lo. Nós temos que pegá-lo. Ele caiu do Lhotse, então ele caiu quase 2000 metros daqui. E no momento ele tá no acampamento 2, o corpo dele tá no acampamento 2 e... Temos que pegá-lo. Nós temos que pegá-lo. Após 30 minutos, o tempo começa a abrir. Ryan tem pela frente sua primeira recuperação de cadáver. Lima Delta, partindo para o acampamento 2. O acampamento 2 do Everest fica a 6.400 metros, ou 4 milhas verticais acima do nível do mar. É a área de pouso mais alta e extrema do planeta Terra. Ryan nunca voou a esta altitude. O risco aumenta quando vamos ao acampamento 2. Estamos testando os limites do que a máquina é capaz. O desempenho é muito menor porque o ar é menos denso. Então, tô bem nervoso com isso. Lima Delta com rota traçada para o acampamento 2, 2.700 e subindo. Nós testamos o limite, mas não vamos além do limite. Só chegamos bem perto dele. Já dá pra ver que o tempo tá ruim perto da montanha, mas vamos chegar lá. Alguém no canal na escuta, 9 Lima Delta? Tem alguém na escuta, 9 Lima Delta, nessa frequência? Sem resposta. É muito importante ter alguém solo falando sim, você está no lugar certo. E o vento está fazendo tal coisa. Alguém no canal na escuta, 9 Lima Delta? Ter alguém solo com um rádio com quem você possa falar torna tudo mais fácil. Estou aqui, 50 metros à sua direita. Tá, eu tô vendo. Parece que não tem vento, não é? Sem vento, capitão. A esta altitude, a atmosfera rarefeita faz com que menos ar passe pelas pás da hélice. Os pilotos precisam voar contra o vento para que o rotor corte o ar. Quanto mais forte o vento, contanto que ele seja constante e não em rajadas, mais a máquina atua como se tivesse mais potência, porque decolar e pousar contra o vento é mais eficiente em termos aerodinâmicos. Quando não está ventando, a gente sabe que um lugar como o acampamento 2 vai exigir toda a potência que essa máquina tem. Sem vento, não há margem para erros.
Ryan aterrissa em segurança a 2.700 metros, a maior altitude em que já pousou. Ele não sabe se terá potência o bastante para decolar com o peso extra do cadáver. Certo. Tá pesado. Só um minuto. 60%. Tudo bem. Ryan completa em segurança sua primeira missão no heliponto mais alto do mundo. Eu senti um alívio imediato, tipo, vai dar tudo certo agora. Voltando 09. Lima Delta, a caminho de Dante. Só resta fazer uma coisa: devolver o Sherpa falecido à sua família para um enterro adequado. Não foi um destaque, mas foi um momento memorável. Eu não vou me esquecer por muito tempo. 1 hora de combustível a bordo. Em Lukla, Jason Lang prepara uma segunda missão de resgate no Everest depois que o tempo ruim o obrigou a abortar a primeira tentativa. Não, ele não vem. Ei! Ei! Não! Não. Acredita-se que uma alpinista canadense chamada T.A. esteja sofrendo do mal de altitude. Ela está isolada há quase 2 horas no acampamento 1 do Everest. Sim, eu estou pronto. Eu vou decolar sozinho. O tempo começa a melhorar lentamente. Eu vou ao acampamento 1, trazê-la para baixo. Se o tempo permitir, e parece que ele vai, é só não ter pressa e tomar cuidado. Pronto para decolagem, 9 Lima Papa. Pronto, Delta. Acampamento base, lá vamos nós. Beleza. 2.700 metros acima, no acampamento base do Everest, a doutora Tash aguarda pronta para cuidar de T.A. assim que ela chegar. Nós queríamos tirá-la da montanha assim que possível. Ela é uma pessoa cheia de energia, que aproveita muito a vida, tanto nos esportes quanto na profissão. Então, essa pessoa não ia morrer nas minhas mãos. Eu não ia deixar que isso acontecesse. Estamos procurando alguém que vai estar acenando. Só estou vendo uma pessoa. Uma pessoa sem problema. Era uma área repleta de fendas. Eu não podia aterrissar em uma ponte de neve, porque se a ponte cedesse, o helicóptero poderia capotar. Temos que ser muito precisos ao aterrissar ali. Eu não podia aterrissar em uma ponte de neve, porque se a ponte cedesse, o helicóptero poderia capotar. Temos que ser muito precisos ao aterrissar ali. Certo, no sol, acampamento 1. A pessoa doente está entrando. Com tanques de oxigênio para regular sua respiração, T.A. conta com Jason para escapar de vez da montanha. Foi muito bom ir até lá e encontrá-la ainda viva. Mas eu vi que precisava chegar a Katmandu. Jason não pode levá-la diretamente ao hospital em Katmandu. Primeiro, precisa parar no acampamento base para que a doutora Tash avalie se a paciente está em condições de fazer a viagem. Quero ter certeza absoluta de que o nível de consciência dela não caiu ou não houve nenhuma alteração. Se for o caso, vai ser um exame bem rápido. Certo, estamos no acampamento base. Certo. Ela está acenando para mim sentada. Tá bom, estamos indo.
A doutora Tash libera Jason para levar TA diretamente ao hospital. Mandei uma carta junto com o helicóptero para que a clínica no Katmandu saiba o que aconteceu. Katmandu fica 3.900 metros abaixo do acampamento base, um voo de 60 minutos em boas condições. A cada metro, a pressão sobre o cérebro de TA diminui. Qual o seu nome? TA. TA? Iniciais. De onde você é? St. John's, Newfoundland, no Canadá. Eu comecei a sentir que tinha perdido as forças. Cada passo, montanha acima, era uma batalha. Eu ficava sem fôlego e eu vi que não ia rolar. Então você tem o quê? Uma infecção pulmonar ou... Os médicos do acampamento acham que é uma mistura de edema pulmonar e cerebral. Tá bom. Eu estava num estado mental esquisito, porque o voo era fascinante. A gente estava lá, no meio das paisagens que eu conhecia tão bem e era lindo e espetacular. Não só estar num helicóptero, mas estar vendo tudo aquilo, vendo a geleira de cima e as outras coisas. Mas eu também estava muito triste. A gente chegou a 7.000 metros ontem. Tá certo. E hoje parecia que eu tinha perdido minhas forças. Ah, entendi. Sinto muito. Eu consegui ir do acampamento 2 pro acampamento 1, mas aí começou a parecer impossível. Ah, tá. Na cascata de gelo. Na cascata de gelo. Sim, tá. Era pedir demais pros outros. Mas você parece bem. Obviamente, eles achavam que eu estava tão mal que precisava ir até Katmandu, que era diferente da minha percepção. Então, eu estava preocupada com minha saúde e preocupada com a minha expedição, mas estava fascinada com a beleza do voo. Então, eu estava com tudo isso na cabeça. E o Jason e o cara nepalês ficaram checando se eu estava bem. Mas, na verdade, o que eu queria era estar bem longe dali. Eu só pensava, nossa, não era assim que eu achava que isso ia acabar. 9 Lima Papa, aterrissagem liberada. No solo, 9 Lima Papa, bom dia. Bom dia, capitão. Eu podia ter ignorado tudo e falado, eu vou subir, custe o que custar. Mas eu não sou assim. Você não passa dos 8.000 metros a menos que esteja em plena forma. Nenhum pico vale a sua vida. TA passará 2 dias se recuperando em um hospital de Katmandu. E Jason sente o alívio de ter cumprido mais uma missão difícil. É claro que o resultado podia ter sido diferente. É muito compensador quando tudo dá certo e eu consigo desempenhar meu papel. Vale a pena fazer esse esforço extra. Com licença. Pilotos de resgate nepaleses como o capitão Andy Thapa voam no Himalaia o ano inteiro. Esse aqui é o esconderijo. Eles vêm aqui pra fumar, ó. Eu considero Lukla o meu segundo lar. Eu tô lá há mais de 4 anos. É quase uma segunda família pra mim. Eles gostam muito de mim. E isso é bom. Aos 30 anos, Andy é o piloto qualificado mais jovem da região. Em 12 anos de pilotagem, ele já enfrentou todo tipo de clima extremo. O tempo não tá bom, não. Eu acho que, na verdade, o tempo tá piorando. De repente, um chamado da aldeia remota de Danche. Um morador local machucou a cabeça durante um possível ataque epilético. Ele precisa de atendimento médico urgente em Katmandu. Se fosse de carro, ele não sobreviveria à viagem de 5 horas. Apesar da tempestade que está se formando, o helicóptero de Andy é sua única esperança. A aldeia para onde Andy está indo fica a 150 quilômetros a oeste, bem no centro do sistema climático. O tempo está muito ruim.
para o oeste, para o norte e até mesmo para o leste. É claro que ser piloto de helicóptero não é um trabalho fácil. Tudo pode acontecer. Às vezes temos ventos fortes, às vezes temos nuvens, tempestades, relâmpagos. Não é um trabalho fácil. É claro que ser piloto de helicóptero não é um trabalho fácil. Tudo pode acontecer. Às vezes temos ventos fortes, às vezes temos nuvens, tempestades, relâmpagos. Não é um trabalho fácil. Dá para ver as condições climáticas piorando muito rápido. Em questão de minutos, a visibilidade cai de 460 metros para praticamente zero. Quase não está dando para ver o solo, e isso é muito perigoso. Se eu conseguir aguentar mais 4 ou 5 minutos, eu vou estar no solo, salvando a vida de alguém. Eu estou desafiando os limites. Eu estou brigando com o helicóptero agora, brigando com o tempo. A caminho de uma aldeia remota no alto do Himalaia, o capitão Andy Thapa tenta alcançar um homem em estado grave com visibilidade quase zero. Ele usa toda a sua habilidade para navegar em meio às nuvens na escuridão total. Eu acho que eu posso atravessar essas nuvens, mas sem excesso de confiança. Finalmente, em meio à escuridão, surge a aldeia. Os pilotos precisam de referências visuais do solo para aterrissar. Mas a visão de Andy é limitada pela tempestade. Pousar nessas condições exigirá precisão extrema. Você não pode ser um piloto de helicóptero a menos que seja uma pessoa fria. Esvazie sua mente para pilotar um helicóptero. Andy arriscou a própria vida para fazer o resgate. Mas ninguém sabe onde está o paciente. Eles ficaram surpresos ao ver o helicóptero aterrissando. A pessoa não estava pronta e o tempo estava ficando esquisito. Enquanto isso, em Lukla, as condições climáticas pioram a cada minuto. Uma grande tempestade avança pelo vale na direção do Everest. O gerente da base, Lapka, recebe um chamado do acampamento 2. Acredita-se que um alpinista de nome Anton esteja com geladura e mal de altitude. Ele precisa de um resgate imediato. Eu não tenho um horário exato para a chegada do helicóptero, mas ele precisa estar pronto. Câmbio. Acampamento 2, alguém atenda o rádio, por favor, avisem se ele está no heliponto. Ele está em estado grave e pode não sobreviver até amanhã. Eu tô vendo ao norte que tá parecendo bem nublado. Ryan é o único piloto disponível. Todos os outros helicópteros estão no ar ou parados em outro lugar. Pela manhã, Ryan fez sua primeira visita ao acampamento 2. Mas as condições climáticas agora são bem mais perigosas. Se o tempo piorar, eu não quero ficar preso lá. Seria um problema sério, porque eu não estou aclimatado. Para o alpinista com geladura, Anton, é vital que Ryan chegue rapidamente ao acampamento 2. Eles me dizem o que a pessoa tem. Nesse caso, geladura. E não dá para ignorar. Se eu não voar, essa pessoa vai perder dedos das mãos e dos pés. A geladura é causada pela falta de oxigênio nas extremidades do corpo, quando o fluxo sanguíneo é desviado para os órgãos vitais para mantê-los aquecidos. As mãos e pés esfriam e o tecido começa a morrer. Um processo irreversível que com frequência resulta em amputação. Para limitar os danos, o resgate precisa ocorrer rapidamente. Estamos indo buscar
cara no acampamento 2. A 6.100 metros, Ryan encontra uma nuvem em movimento que encobre a montanha. O tempo mudou desde hoje cedo. Tem nuvem em frente ao acampamento 2. Não dá para voar sobre áreas cobertas de neve ou geleira sem algum tipo de referência. E tudo estava branco, não dava para enxergar a diferença entre a neve e a nuvem. E isso é assustador. 160 quilômetros ao leste, na aldeia de Dantche, um homem quase inconsciente é levado ao helicóptero de Andy. Para salvá-lo, Andy precisa atravessar a tempestade. Mais uma vez, Andy voa às cegas. A nossa capacidade e toda a nossa experiência fazem a diferença quando trabalhamos nessa área. As nuvens dão uma trégua e Andy aproveita a oportunidade para levar o paciente ao hospital em Katmandu. É a minha confiança que me permite resgatar esses caras. Mas nunca a confiança em excesso. Eu tô contente. Eu tô muito satisfeito com o que eu fiz. De volta ao acampamento 2 do Everest, Ryan faz sua segunda aproximação do dia. Mais curta, 9 Lima Delta. Alguém no canal, 9 Lima Delta. Ryan precisa resgatar o alpinista enfermo e sair da montanha rapidamente. Não tem ninguém aqui. Sem contato via rádio ou alguém em solo para orientá-lo, Ryan precisa contar com seus 15 anos de experiência como piloto. Eu aterrissei e não tinha ninguém lá. Eu tinha minutos de combustível e não estava aclimatado com um suprimento limitado de oxigênio. Eu ia ficar lá por 5 minutos. Se ninguém viesse, eu ia embora. Ryan está correndo um risco enorme. Se o tempo fechar novamente, ele ficará preso e em grande perigo. Você não pode ficar preso a 6.000 metros. Sim, eu tenho oxigênio, mas nós levamos um suprimento limitado. A 6.700 metros, o tempo de consciência útil é de 5 a 10 minutos. Controle 9 Lima Delta. A 6.400 metros, o acampamento 2 do Everest é o local de pouso mais alto do mundo. Enquanto o piloto Ryan aguarda um alpinista em estado crítico, o tempo começa a fechar. Se for impedido de decolar, Ryan pode ser vítima do mal de altitude. Tem 2 pessoas indo. Legal, legal. Eu vim aqui pegar um cara chamado Anton. E isso tem que acontecer rápido. Eu tenho que levar o Anton agora. Mas Anton não é o único alpinista que quer descer do acampamento 2. Não. Eu não posso levar 3 pessoas. É o seguinte, eu vim buscar o Anton. Eu vou tentar 2 pessoas. Se vierem 2, sem malas. No ar rarefeito, o helicóptero não decolará se estiver muito pesado. Sem malas. Tire essas malas aí. Você tem que tirar. Tirem as malas. Tá legal, isso tem que acontecer agora mesmo, agora. Uma única sacola pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Eu estava distraído com as malas e quando eu me virei e olhei para frente, eu fiquei horrorizado. O acampamento inteiro à minha frente desse lado tinha desaparecido. Era tudo branco. E era para lá que eu tinha que ir. Comecei a gritar com eles. A gente pode ficar preso aqui agora. A gente tá ferrado. Na minha cabeça eu estava em pânico pensando, eu não posso ficar preso aqui, não posso ficar preso aqui. Meu cilindro de oxigênio não ia durar e meu corpo não está acostumado a 6.400 metros. Eu estava com muito medo. A única coisa que eu enxergava era o acampamento à minha frente. É bom que as nuvens diminuam. Senão, vai ser muito ruim. Calma, calma, calma. Tá ficando um pouco mais claro. Dá pra ver entre as nuvens. Eu tô vendo a encosta do outro lado. Tomara que essa abertura continue por tempo bastante. Depois que eu decido entrar na abertura, não tem mais volta. Mas ela vai durar até eu chegar a um lugar com mais visibilidade, porque quando estamos na nuvem, a coisa fica séria. Mesmo que não tivesse montanhas ao redor, já seria ruim. Aí, de repente, veio um alívio enorme. Foi inacreditável. Aí acabou o mini ataque de pânico que eu estava tendo. As chances de algo terrível acontecer eram enormes. Foi o maior medo que eu já passei pilotando na vida. Eu nunca mais vou fazer isso. Droga. Foi muito ruim. Me desculpem por ter gritado, é que tava muito ruim. Se eu ficasse preso lá, ia ser muito ruim. Posso perguntar o seu nome? Meu nome é Ryan. Obrigado, foi muito gentil. Eu tive sorte. O tempo podia muito bem ter fechado e continuado a piorar. Então, eu tive sorte. O bom julgamento vem com a experiência vem com o mau julgamento. Então eu ganhei um pouco de experiência nesse dia. Esse aqui é o corredor terrível. Ah, merda. Não tô vendo nada. Na escuta, 9 Lima Delta. Quer que eu te leve a Lukla? Não dá, estamos pesados demais. Se a gente não reconhecer os problemas, pode ser fatal. Versão brasileira, Vox Mundi.